a todos os presentes, a todos os participantes do curso Indígenas do Brasil. Hoje é nossa aula número 7, e nosso tema de hoje é sobre saúde, principalmente no que diz respeito à saúde indígena, que vai desde a questão da saúde tradicional, das práticas tradicionais, à questão da invisibilidade do assistencialismo em relação à saúde indígena. E nesses tempos de pandemia, a gente tem um tema muito presente e de grande importância para a discussão. E apresentar nossos participantes de hoje, nossos apresentadores de hoje, professor Ricardo Castro, que é do Departamento de Odonto, da UFPB, e já agradecer a Ricardo pela participação, e a outra participante é Iris, que faz parte do projeto do Abaiara. Iris trabalha também com a documentação do SPI, e somente com relação de 45 e vai até 41 até 67, nós já discutimos alguns, somente na aula passada, né, na aula número 6, que nós falamos um pouco sobre a questão do SPI, e Iris vai falar como o processo da saúde indígena nesse período, né, sob o regimento do SPI, ele funcionou. E agradecer a Iris por participar também, né, dessa aulinha, dessa aula nossa, desse encontro nosso. E voltando ao agradecimento a Ricardo e deixando aqui publicamente que, na verdade, todo o projeto do Abaiara, ele existe graças a Ricardo. Eu nem sei se ele sabe disso, porque eu acho que foi em 2011, deve ter sido por aí, em 2011, 2012, Ricardo era aluno do curso de História, mesmo sendo professor da UFPB, e me procurou para a gente fazer um trabalho, para que eu participasse de um projeto dele na área de saúde. E eu ia só dar umas dicas de bibliografia e acabei me interessando tanto pelo projeto, pela proposta, que a partir daí comecei a trabalhar com história indígena, comecei a pesquisar sobre indígenas da Paraíba, e desse trabalho que a gente foi fazendo, essa pesquisa foi se desenrolando, até que nós chegamos ao Abaiara. E a partir daí é que nós estamos fazendo todo esse trabalho. Então, nós temos vários trabalhos, já temos nossa plataforma de pesquisa, o grupo de pesquisa. Esse curso que está sendo exatamente resultado de vários encontros, de vários trabalhos, de pesquisadores, de alunos que têm entrado no curso, no grupo. E agora vocês que estão chegando, que estão participando também desse curso do Abaiara. Então, tudo isso é resultado da insistência, né, e num convite de Ricardo para fazer parte de um projeto. Então, Ricardo, eu tenho muito que agradecer a você, porque você foi a força motriz de tudo que a gente está fazendo, né, logo lá no início. Então, para falar, né, para a nossa aula de hoje, eu deixo a turma, a nossa sala virtual, né, em suas mãos e passo a palavra para você. Oi, Cláudia, pessoal, boa noite. Eu queria dizer que estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco dessa discussão que vem sendo, né, debatida com muito afinco, compromisso e dedicação pelo grupo da Abaiara, né, em especial pela professora Cláudia. Eu não sabia dessa história, Cláudia, que você acabou de contar, mas tenha certeza que foi você mesmo que desde o início me apresentou, né, aspectos relativos à história indígena, né, e foi na disciplina de pré-história que eu comecei a despertar mais sobre esse assunto, e como você já mencionou, meu campo de atuação é na saúde, eu não sou historiador de formação, né, embora tenha esse desejo, quem sabe um dia, mas eu preciso destacar inicialmente o meu lugar, né, para vocês poderem entender o meu discurso, entenderem, né, assim, quais são as minhas perspectivas teóricas e práticas que podem ajudá-las na construção de um conhecimento
acerca de aspectos que permeiam, né, essa questão da saúde indígena no Brasil. Tá? Então, eu sou dentista de formação, só de formação, não sei nem se eu sou mais dentista mesmo, porque eu acabo trilhando por caminhos muito diferentes, né, na minha trajetória profissional, e gosto muito desse aspecto da interdisciplinaridade, né? Então, dialogar com as ciências humanas, com a educação, com a saúde, né? Eu até confesso para vocês que em um determinado momento da minha vida tive dificuldade em lidar com isso, né? Até eu compreender que esse é o meu caminho, essa é a minha trajetória, né? É ser um pouco interdisciplinar, é andar por lugares distintos, mas buscando sempre uma interlocução, uma ligação entre os saberes, né? Não é à toa que eu utilizo, não vou dizer bastante, mas utilizo com frequência alguns textos que eu li durante o curso de História, inclusive textos que foram utilizados pela professora Cláudia, né, na disciplina de pré-história. Hoje eu utilizo esse texto na graduação e na pós-graduação em odontologia aqui na UFPB. Tá? Então eu quero agradecer porque esse é o momento em que eu posso, né, em que eu pude organizar um pouco as minhas ideias acerca do tema, eu pude estudar um pouco mais, né, e eu espero contribuir com algumas informações que possam ajudar vocês a pensarem, né, num aprofundamento teórico acerca do assunto. Então, se vocês precisarem de algum documento ou de conversar comigo sobre algo, se eu puder ajudar, eu fico à disposição. Quando a Cláudia, né, elaborou um projeto, né, que ela, depois, a partir desse projeto, criou o grupo de pesquisa Baiara, ela me mostrou o projeto, assim, com os olhos brilhando, e eu fiquei, assim, parado, olhando esse cara, não sei se você lembra, Cláudia, mas eu disse assim, poxa, você conseguiu, né, que muitos professores ainda têm dificuldade de reunir, né, todas as perspectivas de estudo, de investigação, de atuação em um único projeto. E esse projeto identifica a professora Cláudia e os seus alunos, né, cria uma identidade, marca um território importante para um reconhecimento e uma inserção dentro da universidade, bem como na academia. Eu estou com fone de ouvido, mas eu vou tirar porque eu acho que está me incomodando aqui um pouco. Se vocês estiverem me ouvindo, se alguém puder fazer um sinalzinho aí de que está tudo bem, para mim, fica ótimo, então vocês estão ouvindo, né? Bem, vejam só, eu organizei essa fala a partir de alguns eixos. E o primeiro eixo, né, que eu gostaria de tratar era acerca do conceito de saúde, porque a gente vai discutir, né, a saúde indígena, mas antes de qualquer coisa, é preciso elaborar, ou pelo menos discutir, aspectos que estão relacionados aos cuidados em saúde, né? Assim, o que eu chamo em termos de cuidados em saúde? São as práticas, são os valores, são os conhecimentos, né? Que todos nós, inclusive os indígenas, têm, né? E que isso resulta, né, num sistema de autocuidado ou num sistema de utilização de serviços de saúde, sejam eles privados ou públicos. Mas o que é que permeia, né, esse cuidado em saúde, assim, que a gente usa muito esse termo na área de saúde, tá? Uma perspectiva teórica e prática, né? É o conceito de saúde. O que é que nós entendemos sobre o que é ter saúde? Esse é o ponto de partida. Eu sempre discuto isso, seja com alunos do primeiro período do curso, que eu dou aula do curso de odontologia, né? Seja aluno do primeiro período, seja aluno do curso de doutorado. Eu sempre trato de falar sobre esse aspecto, porque para mim é o ponto de partida. Não adianta a gente construir, elaborar um conceito de saúde que seja amplo, né, que seja bonito e que atenda
né, assim, as prerrogativas que estão ditas pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Ministério da Saúde, embora, né, os conceitos que permeiam o Ministério ultimamente, eles estão sendo bem criticados, mas não adianta a gente ter, digamos assim, um conceito de saúde ampliado e, na verdade, a nossa prática não condizer com o que a gente fala, né? Então, o que é que permeia o conceito de saúde? O conceito de saúde, ele é fortemente influenciado por questões culturais, né? Ou seja, cada cultura, cada povo, cada lugar, né? Porque também está relacionado ao espaço, vai elaborar seu conceito de saúde. Então, os valores e os saberes populares, eles também vão influenciar esse conceito de saúde. Todos nós temos algumas informações obtidas dos nossos pais, dos nossos avós, acerca, por exemplo, da utilização de algumas plantas, né, para o tratamento de problemas de saúde. Nosso conceito de saúde, ele está muito atrelado, especialmente após a Revolução Industrial, à ideia da manutenção da força de trabalho, né, não é à toa que a população, os povos indígenas são marginalizados e criticados por muitos que dizem que eles são preguiçosos, né, porque sempre atribuem ao modo de viver, a essa lógica, né, de produção do trabalho, mas, na verdade, as pessoas acabam não fazendo uma reflexão mais apurada sobre o que é o trabalho, né, para esses povos. E na nossa sociedade é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente fica doente, se nós somos estudantes ou professores, a nossa primeira preocupação é com a falta às aulas, né? Se eu sou um empregador, eu me preocupo imediatamente com a falta ao trabalho, o absenteísmo. Então, a minha primeira preocupação, que deveria ser o meu corpo, a minha saúde, ela sempre fica, né, à margem do processo, porque o trabalho ele é muito valorizado, né? Então, são os valores que vão permear esse conceito de saúde. Como eu mencionei, o espaço geográfico também influencia, né? O lugar que as pessoas ocupam. Então, vamos imaginar as pessoas que moram, vamos pegar aqui a região da Paraíba, né? Qual é o conceito que as pessoas de saúde, que as pessoas que moram nas periferias dos grandes centros urbanos têm, comparado com o conceito que as pessoas que moram na zona rural do Agreste ou do sertão da Paraíba? Certamente são conceitos diferentes, né? Então, nós podemos pensar que as pessoas que moram na periferia, elas vão atrelar muito a ideia da violência, né? É um aspecto que marca a saúde das pessoas, e talvez as pessoas que morem na zona rural relatem problemas que estão relacionados a uma infraestrutura defasada ou deficiente, né? ou ainda a falta de acesso aos serviços de saúde. Isso também pode ser influenciado pelo conhecimento científico, né? É óbvio que o conhecimento científico, quando ele desperta, especialmente a partir de meados do século XIX, ele traz, né, elementos que ajudam a construir o que é ser doente e o que é estar saudável, né? E esse conhecimento científico, na verdade, ele vem para reforçar muito mais o conceito de doença do que de saúde. Parece que as nossas práticas médicas, né, enquanto profissionais, elas estão muito mais voltadas para a ideia da doença do que para a saúde. Vejamos o exemplo das DSTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis. Quando alguém vai abordar as DSTs, elas focam muito mais nas doenças, né, do que na saúde. Eu lembro que uma vez eu estava com os alunos de estágio e a gente foi para uma escola e eu falei assim para os alunos: olha, vocês vão ter que trabalhar sexualidade, mas eu quero que vocês trabalhem sexualidade numa perspectiva da saúde, do saudável, e não da doença, né? E eram as alunas, era um grupo de alunas, e elas simplesmente não sabiam falar sobre o assunto, elas não sabiam discutir com adolescentes sobre sexualidade nessa perspectiva, né? Uma perspectiva informativa, de diálogo, de troca de informações, de autoconhecimento, né? Agora, peça para falar sobre AIDS, sífilis,
e outras doenças sexualmente transmissíveis, que aí sim elas vão saber falar muito bem, né? Então, é assim que a gente aprende, é assim que a gente reproduz, e isso impacta fortemente também nos valores e no conceito de saúde que a própria sociedade atual, contemporânea, ela adquire, né? Mas eu queria falar um pouco mais sobre os aspectos culturais, né? Porque quando nós pensamos na saúde do indígena, a ideia da cultura, ela se apresenta de forma muito intensa, né? Então, quando a gente pensa sobre as implicações da diversidade cultural no processo de cuidado em saúde, algumas perguntas elas podem surgir. Então, por exemplo, né, nós podemos nos perguntar o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, né? Então, são perguntas que vão remeter às respostas diferentes, dependendo de quem vai responder, dependendo do lugar que essa pessoa responde. Então, eu estou querendo dizer que muitas vezes, né, os aspectos culturais, eles não são respeitados, não são considerados, né, e eles são colocados à margem em prol de uma prática médica que, né, ela é cientificista, né, ela é sustentada pela ideia cientificista, né, e não considera aspectos culturais na sua construção. Para discutir essa temática, eu citaria dois autores, né, que foram os que eu me aproximei um pouco quando eu estive em um grupo no Centro de Educação da UFPB, também já estive circulando pelo Centro de Educação. Nós tínhamos um grupo chamado GETES, que é o Grupo de Estudos Transdisciplinar em Educação e Saúde, e aí esses dois autores me chamaram muito a atenção, né, que é o Michel Foucault e o Georges Canguilhem. O Michel Foucault, ele tem um livro, né, que é intitulado O Nascimento da Clínica, foi publicado na década de 60, e ele faz uma crítica, né, é uma abordagem filosófica, tanto Michel Foucault quanto o Georges Canguilhem, eles são filósofos, né, e trazem essa discussão à luz da filosofia para nos ajudar a compreender melhor como outros aspectos que não científicos podem nos ajudar a compreender, né, a elaboração desse conceito de saúde em um cenário de diversidade cultural. Então, o Michel Foucault, ele traz uma crítica ao modelo biomédico, né, esse modelo biomédico vigente, hegemônico, né, que ainda está muito presente na universidade, né, ele é pautado na fragmentação do corpo humano, e o Michel Foucault ele vem exatamente tentar desconstruir essa ideia, né, o que talvez alguns povos indígenas já colocam em prática, né, um pouco dessa teoria, no sentido de que, às vezes, um problema que aparece na boca, por exemplo, não tem uma origem especificamente na boca, mas às vezes é um órgão, um tecido, uma região do corpo que está em desarmonia e que o reflexo daquela desarmonia ou daquele problema se apresenta na cavidade bucal, né? Você pode perguntar, professor, mas a ciência explica isso? A ciência pode até não explicar, mas eu garanto para vocês que exemplos são comuns, né, no nosso dia a dia, na clínica aqui da universidade, quando nós encontramos pacientes que falam, né, que tem problemas dentários e quando você olha, não tem nada no dente, assim, aparentemente você não consegue ver nada, e quando você vai a fundo, você consegue detectar, né, um problema até muitas vezes sério, né, e que a origem não é bem explicada. Já o Georges Canguilhem, o livro dele, intitulado O Normal e o Patológico, nos ajuda a discutir esses conceitos, né, do que é normal e o que é patológico, o que é doença, né? E isso é muito interessante para quem trabalha nessa perspectiva de entender, né, problemas de saúde, ou até mesmo condições de saúde de populações em um cenário de diversidade cultural, tá? Porque na nossa sociedade a gente tem uma tendência, né, dessa medicina cientificista de enquadrar as pessoas em determinadas situações, né, e de diagnosticá-las
com doença X, Y ou Z, né? Quando muitas vezes, na verdade, não haveria nem essa necessidade, porque o que se coloca são diferenças, né? E me parece que são essas diferenças que o George Canguilhem tenta mostrar que não pode ser considerado patológico, né? Tem um texto que eu li outro dia, que fala um pouco disso, né? Eu tinha uma disciplina aqui na UFPB, com um curso de pedagogia à distância, e a disciplina chamava Educação e Saúde, para formação de professores, né, da educação infantil. E tinha uma atividade no modelo à distância, né, na UFPB virtual. E tinha uma aula que a gente trabalhava saúde da criança, e tinha um exercício que era mais ou menos assim. A gente pedia para que as pessoas procurassem em seus municípios, porque acontecia em vários municípios, 5 indicadores de saúde infantis, né? E aí a gente estava esperando o quê? Aqueles indicadores clássicos, né? Que viesse, sei lá, taxa de mortalidade infantil, taxa de desnutrição, número de crianças vacinadas, e não vinha isso. Para a gente só vinha assim, creche pintada, horta na escola, creche limpa. Eu falava, o que danada é isso que essas pessoas não estão entendendo o que a gente está falando, né? E era sempre assim, isso era muito recorrente, até eu me deparar com um texto do Vitor Vala, que o título diz assim, é um artigo científico, ele fala assim, a crise da interpretação é nossa, é o título do artigo. E isso me chamou muito a atenção, né? Então, eu não estava entendendo o que as pessoas estavam querendo dizer com aqueles indicadores de saúde. Para elas, que viviam, né, no cenário, no contexto da educação, eram sim indicadores de saúde importantes. Né? Ter uma horta na escola que promovesse a alimentação saudável. Então, era um indicador de saúde e não de doença. O nome devia ser até, né, diferente. Então, às vezes, a crise da interpretação é nossa e só tem um jeito da gente ampliar as nossas perspectivas, os nossos olhares, é fazendo leituras, é discutindo, né, é conversando com pessoas que pensam diferente, é visitando lugares diferentes. Teve uma outra situação que eu vivi que foi muito interessante. Eu tinha uma turma de graduação muito preconceituosa, muito preconceituosa, eles tinham muito preconceito, eu percebi logo no início. E aí eu falei assim para ele, olha, nós vamos fazer uma atividade aqui em sala e vocês vão precisar pesquisar com pessoas que pertencem a grupos sociais, né, ou culturais diferentes, o conceito de saúde. Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa sobre o que é ter saúde e o que é ter doença para essas pessoas. E aí um grupo ficou responsável de ir no terreiro, né, conversar com o pai de santo e com pessoas, era da Umbanda. Outro grupo ficou responsável de conversar com as mulheres prostitutas ali da Rua da Areia, enfim, outros foram para moradores de rua. E quando eles vieram com os relatos, foi muito interessante, né, porque eles diziam assim, professor, eu não imaginava que eram pessoas normais. Aí eu falava assim, o que é que você imaginava? Aí, professor, eu sentei na cama da prostituta. Eu falei, foi mesmo? Então, assim, a vivência ajuda a desconstruir a ideia, né, que às vezes assim, fortemente marcada na cabeça das pessoas. Então, acho que esse tipo de prática ajuda. Teve uma outra oportunidade que eu mesmo fui com os alunos no terreiro, e os alunos perguntaram assim para mim, por que eu nunca, jamais viria no terreiro? Eu falei, olha, duas coisas. Primeiro, que o terreiro ele faz parte do território que a unidade de saúde fica responsável. E a segunda, a gente vai perguntar ao pai de santo. Aí eu perguntei assim para o pai de santo, o que é que as pessoas que procuram o terreiro, elas fazem lá? Assim, qual é a maior demanda? Aí ele respondeu de cara, problemas de saúde. Então as pessoas, por terem problemas de saúde, seja de ordem física ou mental, procuram aquele lugar. Então, um profissional de saúde precisa ter a sensibilidade para perceber que aquele é mais um espaço de produção do cuidado de saúde que ele deve valorizar, né? E que ele deve incluir dentro das suas práticas. A questão dos valores e dos saberes populares, né, que influenciam também esse conceito, nós, seres humanos,
sempre buscamos explicações e soluções para os nossos problemas de saúde. Na verdade, assim, desde as populações mais primitivas, né, a professora Cláudia conhece melhor do que eu, né, sobre essas populações, né, todo mundo sempre buscou, de algum modo, encontrar uma saída e uma explicação para os seus problemas de saúde. Então, de modo geral, pensando numa perspectiva dos saberes populares e dos valores que permeiam esses saberes, as explicações, elas estão, muitas vezes, atreladas ao sobrenatural, ao místico, à religiosidade, ao castigo dos deuses. Isso é muito comum nos povos indígenas. É muito comum nós lermos, né, relatos de indígenas, né, alguns livros que tratam do assunto, atribuir, né, esse conceito de saúde ao sobrenatural. Nas gravuras que estão impressas, né, em algumas rochas, aqui mesmo na Paraíba nós temos alguns sítios arqueológicos que podem nos mostrar isso, né, a ideia do sagrado sempre permeou a vida dos seres humanos, né. Podemos lembrar também da teoria dos miasmas, né, que a gente pode caracterizar, né, como um conjunto daqueles odores féticos que provém de matéria orgânica, né, nos solos, nos lençóis freáticos contaminados, às vezes dos mares, né. Então, em uma época em que se acreditava, antes da descoberta da microbiologia, né, que é o estudo dos micróbios, das bactérias, dos fungos, dos vírus, né, que esses miasmas eram responsáveis pelo adoecimento da população. Então, as explicações de cunho popular, elas estão muito atreladas a essa ideia, né? E as soluções? As soluções, elas já vão surgir muito relacionadas, atreladas a cerimônias ritualísticas, ou seja, elas estão intimamente relacionadas às explicações que acabamos de falar, né? Além disso, a observação dos fatos e fenômenos da natureza proporcionaram a aquisição de um conjunto de informações importantes para esse autocuidado. Eu não acredito, assim, sinceramente, eu não acredito que os seres humanos, eles descobriram muitas coisas a partir do erro e tentativa. Né? É a observação da natureza. Né? Então, o ser humano, ao observar a natureza, ele adquire um conhecimento, né, que eu não vou dizer que é um conhecimento científico, porque ele não é caracterizado por ter um método, mas é um conhecimento popular que vai sendo transmitido de geração para geração. Né? Então, de onde vem o conhecimento sobre a utilização de plantas para tratar ou prevenir doenças? Da observação da natureza, né? E da transmissão das informações entre as gerações. A gente pode até ter essa ideia fortemente marcada em relação aos povos indígenas, de que eles fazem uso de plantas, né, e que eles detêm um conhecimento riquíssimo em relação às plantas. De fato, né, e isso é verdade, não estou aqui para dizer que não, mas também estou aqui para dizer que, de modo geral, os seres humanos sempre utilizaram as informações obtidas a partir da observação dos animais, né, e dos fenômenos que acontecem na natureza, para adquirirem informações relativas a propriedades medicinais de plantas. Nós vamos falar um pouco mais adiante sobre o uso de produtos naturais pelos indígenas, tá? Então, aqui eu só queria deixar claro que esses saberes populares relacionados ao uso de plantas e de outros recursos naturais, né, porque a gente também pode pensar no uso de matéria de origem animal ou de origem mineral para o tratamento de doenças e prevenção também, por indígenas, mas também por populações de modo geral. O espaço. Né? Já comentei um pouquinho sobre o espaço, o lugar, é um outro componente que vai nos ajudar a compreender como esse conceito de saúde é formulado. Tá? Além do espaço, o tempo, obviamente. Então, o espaço geográfico, ele vai fornecer diferentes possibilidades de produção de saberes, que vão ajudar nessas práticas de autocuidado em saúde. Então, por exemplo, né, como é que eram as práticas de autocuidado em saúde baseadas na utilização de recursos naturais pelos índios que residiam no sertão e no litoral, né, da região aqui da Paraíba? Certamente é diferente,
Então, veja, a gente tem dois biomas distintos, a Caatinga e a Mata Atlântica, que vão fornecer diferentes recursos e, portanto, né, vai proporcionar a elaboração de informações diferentes em termos de práticas de saúde. Então, os dispositivos, né, que vão ser gerados, as informações produzidas a partir da observação da natureza, elas também vão ser fortemente marcadas pelo espaço. É óbvio que a troca de informações entre esses povos indígenas ajuda a disseminar, a pulverizar a informação, mas que os recursos naturais de determinado local, eles vão ajudar demais, né, na formulação dessas práticas. Vou pegar um exemplo de um produto natural que ele é fortemente, assim, influenciado pela geografia, a própolis, né, nós ouvimos muito falar sobre as propriedades medicinais da própolis, né, e aí, não sei se você já ouviu falar, mas tem própolis vermelha, própolis verde, própolis marrom. A própolis, tem muita gente que diz que é de origem animal, né, porque é a abelha que vai lá, pega a resina e tal. Eu, particularmente, defendo que é um produto de origem vegetal, porque, na verdade, a abelha vai, pega um pouco do pólen de uma flor, depois pega de outra, vai juntando e forma aquela massa, né, que é aquela resina, na verdade, que é a própolis, portanto, dependendo das características botânicas daquela região onde as abelhas atuaram, essa própolis vai ter ou não propriedades medicinais. Então, vamos imaginar que os povos indígenas que hoje a gente sabe que a própolis vermelha do litoral, ela tem propriedades medicinais muito mais intensas do que a própolis marrom, né? Então, os indígenas que se apropriaram desse material certamente tinham muito mais vantagens, né, em termos de utilização desse produto. Tá? Já comentei, eu queria só destacar um pouquinho mais sobre o conhecimento científico, né, porque no padrão que nós temos hoje, de pensar o que é saúde e o que é doença, a ciência, ela influencia demais, né, porque o discurso da ciência, muitas vezes, ele é autoritário. A gente vivencia, durante a pandemia, algumas situações como essa, né, no sentido de dizer que medicamento X é eficaz, deve ser tomado, medicamento Y. Outro dia eu levei minha cachorra num pet shop e estavam vendendo ivermectina e eu perguntei ao dono, ele falou que estava assim, vendendo feito bala, né, feito doce, porque todo mundo lá comprando, pessoas tomando ivermectina, né, porque alguém, né, que se utiliza de um discurso cientificista para afirmar, mesmo não tendo comprovação científica de que a ivermectina faz efeito, né, e aí as pessoas vão lá e tomam porque é a ideia do científico. Então, o conceito de saúde atual, hegemônico, ele é fortemente marcado por essa influência do conhecimento científico. E o que é que diz, né, esse conhecimento científico? É que as doenças e a saúde, elas têm explicações biológicas, né, diferente do que a gente enxerga para as populações indígenas, que muitas vezes atrela a ideia do sobrenatural ao sagrado, né? Há uma ênfase na doença em detrimento da saúde, eu já comentei sobre isso, é uma prática tecnicista, né, que valoriza a técnica, né, os procedimentos, há uma ideia da fragmentação do corpo. Às vezes você chega no médico e diz assim, olha, eu tô com dor de cabeça, não sei o quê, aí ele vai tratar da cabeça, você chega para ele e fala assim, olha, mas meu corpo todo está doendo. Ele fala, olha, do corpo a gente trata depois, vamos cuidar primeiro agora da cabeça. Acho que todo mundo já deve ter passado por uma situação semelhante, ou pelo menos conhece alguém que já viveu isso. A dissociação entre saúde biológica e emocional, como se fossem coisas distintas, né? E a própria ciência hoje já mostra como elas estão atreladas, né? Como a ideia de um desequilíbrio emocional pode afetar na biológica, né? Na saúde biológica e vice-versa. Há uma outra vertente que nós devemos considerar, que é a valorização de tecnologias duras. O que são tecnologias duras? São a utilização de máquinas, equipamentos, né,
para diagnóstico, para o tratamento. Tinha uma rádio aqui em João Pessoa que passava o tempo todo falando, dizendo que tinha adquirido um aparelho de ressonância magnética de 3 Teslas. Aí a pessoa fica se perguntando o que é uma Tesla, 2, 3, quando não sei nem o que é isso, mas qual é a mensagem, né, daquela propaganda? Dizer para as pessoas, olha, aqui é tecnologia, tá boa, venha fazer o exame, às vezes você nem precisa. As pessoas deixam de escutar o que o outro tem para falar para valorizar um equipamento. Há uma valorização do espaço hospitalar em detrimento da casa das pessoas, do lugar onde elas querem estar. Né? E o pior de tudo, né, é que nosso sistema formador, no campo da saúde, ele valoriza todos esses aspectos. Né? Então, a gente ainda reproduz, embora a gente já esteja, né, assim, numa ideia de tentar quebrar isso, de implementar novas formas de ensino, de trazer novos conteúdos, mas eu posso garantir para vocês que a grande parte dos currículos ainda é com ênfase nessa teoria cientificista, nesse modelo biométrico marcante, tá? E aí, né, assim, como é que esses aspectos conceituais, em termos de saúde, eles vão influenciar as nossas práticas, né? Eu já falei que o conceito de saúde, ele é permeado pela geografia, pelos nossos valores, pela cultura, pela própria ciência, né? E como é que eles vão influenciar? Eles vão influenciar diretamente nossas práticas, né? Eu exerço aquilo que eu penso, né? Então, não é, como eu disse no iníciozinho do curso, não adianta eu elaborar uma teoria e não exercer essa teoria. Né? E com a questão da saúde indígena, não pode ser diferente. Então, se por um lado, nós temos que pensar o papel do Estado na formulação de algumas políticas públicas de proteção à saúde, por outro, é fundamental que tenhamos o protagonismo dos povos indígenas em todo esse processo. Então, o Estado ele precisa ajudar, obviamente, né, porque é dever do Estado prover saúde aos indígenas, mas, por outro lado, né, nunca perder de vista que o protagonista no processo de formulação, implementação, avaliação do sistema de saúde deve ser feito pelos próprios indígenas. Né? E aí, assim, é preciso dizer para vocês que no Brasil as questões indígenas elas nunca foram prioridade, né, para o Estado brasileiro. Né? A temática da saúde indígena propriamente dita, né, assim, tirando todo aquele movimento indigenista, né, que aconteceu durante o Império, onde a gente tinha uma discussão sobre terras, né, as aldeias, enfim, tinha um pouco de um assunto que tratava da saúde, mas de forma muito incipiente e numa perspectiva muito autoritária. A temática da saúde indígena no Brasil só ganhou força nacional em meados da década de 1980, durante o processo de redemocratização. Né? Em 1978, nós tivemos a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, que foi organizado pela OMS em Alma-Ata, no Cazaquistão, e lá, né, foi publicada a famosa Declaração de Alma-Ata, que vai defender, né, principalmente o acesso integral e igualitário às ações e serviços de saúde, o controle social, ou seja, a participação da sociedade, a descentralização, né, as redes regionalizadas e hierarquizadas de atendimento. Então, a partir da publicação dessa declaração de Alma-Ata, é que a gente tem um avanço, né, na discussão sobre a participação do Estado em relação à saúde do povo brasileiro, de modo geral, incluindo a saúde indígena. Então, é durante esse período, né, que surge aí o desenvolvimento de organizações indígenas, isso na década de 80, e aí foi possível avançar nas discussões, né, em relação à saúde indígena, que culminou em 1986 com a primeira Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio. Tá? Essa conferência, ela estabeleceu as bases para a criação de um subsistema
específico para a atenção à saúde do índio, dentro de um sistema nacional de saúde. Então, nessa década de 80, onde a gente tem aí todo o processo em prol da redemocratização, né, da promulgação da Constituição de 88, que diz que direito à saúde é um dever do Estado, direito do povo, é que a gente vai ter a publicação da chamada Lei Orgânica da Saúde, que é o SUS, como nós conhecemos, o Sistema Único de Saúde, através da Lei 8.080, isso em 1990. Então, até 1990, quando a Lei 8.080 é publicada, né, que é o SUS surge, o que nós tínhamos no Brasil em relação a acesso a serviços de saúde, que inclui a população como um todo e a população indígena, que aí a gente vai ver que ela fica ainda mais marginalizada. Então, vou fazer um recorte assim do século XX para cá, né? A gente tem no início do século uma economia cafeeira, e é nesse momento que começam a surgir as primeiras iniciativas voltadas aos trabalhadores, né, dessa economia cafeeira. Então, os locais de circulação de mercadoria, os portos, né, eram locais onde se tinha alguma visão, né, por parte do Estado para manter os trabalhadores saudáveis. Lembra daquela ideia de que a saúde está atrelada à manutenção da força de trabalho? Talvez venha daí. Né? Na década de 30, década de 40, 1930, 40, 45, a gente tem um intenso processo de industrialização. Então, os serviços de saúde estavam voltados para quem? Para quem trabalhava na indústria, né, através dos institutos de aposentadoria e pensão, né, que depois foram substituídos pelas caixas de aposentadoria e pensão. Depois veio o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e hoje tem o INSS, né? Ou seja, né, são todas, digamos assim, estratégias lançadas por governo que vai priorizar apenas os trabalhadores. Então, quem é que tem direito à saúde no país? Os trabalhadores. Né? Então, até 90, com a publicação da lei do SUS, a gente tem aí só trabalhadores com carteira assinada, tá? Não é qualquer trabalhador, é só os que têm carteira assinada. E isso gerou um cenário com grandes demandas, né? E de exclusão, e poucos recursos. Eu lembro que uma das coisas que mais me marcou quando eu me formei foi ter ido trabalhar em um hospital, era um hospital universitário, talvez Cláudio até conheça, o Hospital Ana Bezerra, que fica localizado na cidade de Santa Cruz, na Universidade no Rio Grande do Norte, né? Ele faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quando eu cheguei para trabalhar lá, eu me deparei com pessoas dormindo no hospital, né, para conseguir uma ficha para ser atendido pelo dentista. Então, isso me marcou profundamente e foi o tema da minha dissertação na época, né? Eu estudei acesso a serviço de saúde bucal no município de Santa Cruz, devido a essa situação, né? Então, mas voltando um pouquinho aqui para as especificidades da saúde indígena. Então, a Constituição, em 88, né, ela não garantiu apenas o direito à saúde, mas reconheceu e garantiu a dignidade do povo brasileiro. Professor Ricardo? Sim. Está dando para escutar? Estou ouvindo, sim. Professor, tem apenas 5 minutos para finalizar a fala. Você vai... Então, daí a gente tem, né, a valorização de costumes, línguas, crenças, tradições, e é a partir disso que surge esse subsistema, né, que é o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Ele é criado em 1999, né, e esse subsistema, ele visa dar esse apoio aos indígenas, né, aos povos indígenas. Porém, nós podemos nos perguntar, né, assim, como é que é a avaliação do subsistema de atenção à saúde indígena? A gente pode pensar por duas perspectivas. A perspectiva dos próprios usuários, que são os indígenas, como a perspectiva do serviço de saúde. Eu trouxe, aqui eu peguei um artigo que eu andei lendo. O que é que dizem os indígenas, né? Eles dizem assim, olha, ainda preservamos resolver nossos problemas de saúde através de ervas medicinais e através dos cuidados dos pajés.
Então, é a percepção dos indígenas para poder resolver seus problemas. E na perspectiva do serviço de saúde, aí você escuta fala de profissionais que dizem falta medicamento, falta combustível para poder chegar lá, falta materiais, né? Enfim, tem essas duas perspectivas quando pensamos esse subsistema de saúde que está vinculado ao SUS. Uma outra questão que eu não poderia deixar de falar é sobre os estudos, né, e as investigações que objetivam conhecer melhor essas práticas de saúde a partir da utilização de recursos naturais. Eu acho que isso vem muito na nossa representação social quando pensamos saúde do indígena, né, a utilização dos recursos naturais. E eu já disse, né, que esses recursos eles podem ser utilizados a partir dos extraídos dos animais, dos minerais e dos vegetais. Eu vou falar um pouquinho sobre os vegetais, porque é onde eu tenho um pouquinho mais de experiência. Quando a gente faz um estudo, né, uma investigação para conhecer um pouco mais sobre o uso de plantas medicinais por populações, e aí, entre elas, os povos indígenas, a gente está no campo da etnofarmacologia. Esse termo respeito aos estudos que valorizam o conhecimento popular, né, que vai buscar, né, quais são as propriedades terapêuticas das plantas. Tá? Então, quando a indústria farmacêutica, por exemplo, ela quer investigar um novo produto, vamos pensar aí, um novo produto para o tratamento da COVID, né, ela pode partir da perspectiva do erro e tentativa, ficar testando, sei lá, moléculas, substâncias, ela pode observar na natureza, se apropriar do conhecimento, né, usar esse conhecimento popular, porque imagina que tem uma aldeia que diz, olha, eu uso isso aqui que é muito bom para virose. Opa, se é bom para virose, de repente também serve para o COVID, né? Às vezes, o conhecimento sobre uma planta da mesma espécie ou do mesmo gênero também já levanta a hipótese de que aquela outra planta possa ter também um efeito farmacológico, né? E, às vezes, um conhecimento científico acerca da constituição química desses produtos. Tá? Isso ajuda a ciência a se apropriar do conhecimento, né, que é gerado, muitas vezes, por esses povos indígenas. No Brasil, a gente não tem muitos conhecimentos assim sistematizados acerca da etnofarmacologia. Vou trazer um dado interessante que foi coletado e formulado por dois pesquisadores americanos, o Newman e Craig, né? Eles sempre fazem um levantamento de todos os medicamentos que são aprovados pela FDA, e segundo eles, 85% dos medicamentos aprovados pela FDA, que é a Anvisa americana, provém de produtos naturais, né, de extratos, de isolados químicos, de semissíntese, às vezes é um químico orgânico que faz a síntese de uma molécula inspirada em uma molécula natural. Então, vou pegar exemplos para vocês. A cocaína, né, hoje é uma droga ilícita, mas a cocaína já foi usada como um agente anestésico em cirurgias oftálmicas, tá? E ela hoje é muito usada como precursor de anestésicos locais usados na própria odontologia. Tá? Outro exemplo, né, deixa eu ver aqui. É a pilocarpina. A pilocarpina é usada em colírios, porque alguns índios aqui da região norte e nordeste, né, extraíam uma substância de uma planta chamada jaborandi, né, e depois os pesquisadores isolaram a pilocarpina e hoje é usado no tratamento de glaucoma, por exemplo. Tá? Então, os indígenas, eles buscam classificar seus medicamentos a partir dos seus próprios referenciais, que envolvem cheiro, identificação de resinas, as semelhanças, as diferenças entre as plantas, né, isso ajuda a construir, digamos assim, né, esse arsenal terapêutico dos indígenas, tá? E esses estudos etnobotânicos, que podem ser conduzidos e realizados com esses povos indígenas, podem considerar tanto uma abordagem qualitativa, através da história oral, né, e uma análise a partir do discurso, uma análise de conteúdo, ou também pode ter uma abordagem quantitativa. Existem alguns indicadores, como um índice de importância relativa, é um indicador onde você colhe as informações
dessas pessoas e depois classifica, né, essas plantas como de grande potencial para ter determinados efeitos farmacológicos, tá? Então, nos estudos, se faz a obtenção de informações sobre o nome popular dessa planta, quais são as indicações terapêuticas, qual é a parte da planta, como é que eles preparam, né? O modo de utilização. Então, são elementos que ajudam, né, a ciência, a partir desse conhecimento popular, a construir um conhecimento que pode ser, digamos assim, difundido por toda a população. E para fechar, eu queria dizer o seguinte, né, que no contexto da saúde indígena, nós devemos pensar pelo menos 2 pontos. O primeiro é dar voz, né, e protagonismo indígena na formulação das suas políticas públicas de saúde. Eu não diria nem só nas formulações, mas na implementação e na avaliação, né, porque tudo isso acontece, na grande maior parte das vezes, sem a participação indígena, né? E a ênfase na valorização dessas práticas tradicionais, porque quando você implementa um serviço de saúde em algumas aldeias, acaba que você está levando essa medicina tecnicista, biologicista, né, e deixando de lado práticas alternativas e complementares que, na verdade, eu acho que a gente deveria enxergar até o contrário, né? O que deveria ser alternativo e complementar para os povos indígenas seriam essas práticas medicalizantes que, às vezes, são necessárias, né, quando as práticas tradicionais não dão conta, né? Então, eu acho que esses 2 aspectos poderiam permear a discussão acerca da saúde indígena no nosso país. Eu vou ficar por aqui, depois a gente pode discutir um pouco mais no debate. Passo a palavra aí para a professora Cláudia ou para quem estiver mediando, me desculpe se eu passei do tempo. Oi, Ricardo, obrigada. Então, a gente no final vai fazer nossa rodada de perguntas e aí eu vou passar agora a fala para a Iris. Iris, está com você. Obrigada, Cláudia. Professor, foi muito boa sua fala. Então, como Cláudia já adiantou, eu me chamo Iris, eu sou graduanda em História pela UFPB, e ao longo desses últimos anos eu venho pesquisando sobre o assistencialismo à saúde indígena dos Potiguara durante o período de tutela do SPI, com recorte temporal mais específico, né, pelo menos no meu estudo dos últimos 2 anos, de 41 a 45. E hoje eu pretendo abordar aqui algumas questões que cercam esse assistencialismo, ou a falta de assistencialismo, no caso, tanto com os Potiguara da Paraíba, tanto em uma visão mais geral, pegando um panorama de desenvolvimento desses órgãos de assistência. Então, como foi adiantado na aula que a gente teve segunda-feira passada, né, por Vanessa e por Malu, o SPI ele foi criado em 1910, e durante esse período, a população interiorana, que havia sido esquecida pelos cuidados à saúde, ela estava sendo devastada por doenças, como a doença de Chagas, por exemplo, que se tornaram endêmicas justamente devido a esse abandono das pessoas do interior por parte do poder público. E, a partir disso, uma boa parte da atenção sanitária do país, ela foi, digamos que, obrigada a se voltar para o interior na década de 10, devido às chamadas endemias rurais que passaram a assolar essa população. Então, na tentativa de minimizar os impactos dessas endemias, né, principalmente doença de Chagas, malária e amarelão, vieram para cá, mas ainda assim desconsiderando, claro, né, que as suas especificidades geográficas e culturais. E assim, por mais que houvesse esse interesse, digamos assim, essa necessidade de assistência à saúde indígena no interior, essa assistência ela ainda não era voltada para os povos indígenas, e sim para as pessoas sertanejas, porque essas eram as pessoas que
os governantes precisavam que estivessem saudáveis, digamos assim, para que pudessem se tornar mão de obra e trabalhar, não é? Bom, e o contato do SPI com os povos indígenas, ele atuou como sendo um forte propagador de doenças, né, especialmente doenças respiratórias, porque já com os requisitos das enfermidades trazidas para o Brasil durante o século XVI, problemas pulmonares causados por essas ações acabaram levando à dizimação de algumas aldeias, tudo mais, e corroboraram para a destruição de um equilíbrio existente em boa parte dessas aldeias. E aí, historicamente, não é, a gente sabe que a maior causa dos elevados índices de mortalidade indígena são essas doenças, né, que aqui a gente pode destacar gripe, pneumonia, tuberculose, malária, coqueluche, sífilis e, enfim, muitas outras. E antes da criação do sistema de proteção ao índio e da passagem da responsabilidade de assistência à saúde indígena para esse órgão, essa assistência ela estava a cargo do Ministério de Justiça e Negócios Interiores. E assim, na realidade, como o professor bem falou, saúde indígena nunca foi uma prioridade, né? Ela sempre foi desconsiderada e nessa época específica, do início do século XX, ela era muito desconsiderada pelo Sistema Nacional de Saúde da época, e sendo ainda muito prematuro durante o período de atuação da SPI, especialmente nesse comecinho da atuação do órgão, né? E por mais que muitos postos de saúde indígena, junto com suas enfermarias, tudo mais, eles tivessem um certo material necessário para isso, geralmente não haviam profissionais da área para atuar. E quando havia os profissionais, muitas vezes não havia o aporte, o suporte financeiro para tal, não tinha o material necessário nos postos de saúde, enfim. Então, de modo geral, o SPI, ele não tinha suporte técnico e especialmente financeiro para atuar de forma eficaz nessa área de saúde, né? O que acabou resultando em uma assistência muito falha, insuficiente, que é um fato que acabou que está muito relacionado, né, uma falta também de capacidade dos profissionais de saúde para atuar especificamente com comunidades indígenas, que geralmente são profissionais formados na área e tudo mais, mas que têm a sua formação voltada para uma atuação ampla e não uma atuação específica nas comunidades, e muito menos com cada povo, respeitando as suas singularidades e respeitando a sua medicina tradicional também. Bom, e alguns estudos, eles falam muito dessa questão de desconsideração das medicinas tradicionais, da cultura e tudo mais. E aqui eu gostaria de destacar o estudo da Carolina Arouca e da Anísia Trindade Lima, vou deixar depois nas referências os livros que eu estou utilizando, que afirmam que o SPI, ele atuava de forma muito desrespeitosa em relação à consideração das especificidades culturais de cada povo. E já trazendo aqui um pouquinho para o âmbito do meu estudo em específico, né, que é sobre o posto indígena Anísia Brasileira, aqui na Baía da Traição, com os Potiguara, eu estava analisando a documentação da Caixa 167, que é uma documentação digital do SPI sobre esse posto, que está disponibilizada de forma virtual através do site do Museu do Índio do Rio de Janeiro. E nessa documentação do posto indígena, a gente vê uma presença muito grande de materiais como éter, soluções, LX, alguns documentos falam também sobre a aquisição de mesas ginecológicas e de diversos outros materiais que parecia que a prática medicinal indígena, ela simplesmente era ignorada, sabe? Figurava como se fosse algo menor, desconsiderado dentro desse universo criado pelo SPI. E na Baía da Traição, antes da construção da enfermaria do posto indígena Anísia Brasileiro, em caso de enfermidades, os indígenas precisavam ser levados à cidade grande para ter uma assistência médica.
por mais que os documentos apontem uma realização de obras de construção da enfermaria, que teria começado a ser construída em dezembro de 1941, e aí a partir de 41 até 43, a gente encontra muito documento falando da contratação de enfermeiros, contratação de auxiliares de enfermagem, da compra de medicamentos, de materiais para a enfermaria, tudo mais, durante esse período de 41 a 43, um dos documentos, que eu acredito que é um dos mais importantes que a gente tem sobre esse posto da Baía da Traição nesse período, que é a circular número 1514, que vai atender uma demanda que surgiu para o SPI em dezembro de 1943, ela vai afirmar que a enfermaria ela só começou a ser construída em 43. Só que aí a documentação prova justamente o contrário, né? Que essa enfermaria começou a ser construída em 1941 e que terminou de ser construída em dezembro de 43. E aí a gente pode ter inúmeras medidas, inúmeras possibilidades que possam justificar o acontecimento dessa divergência de datas, não é, entre os nossos recibos que foram encontrados e o relatório, e uma dessas medidas é uma medida institucional que possa justificar isso, que é o fato dessa circular, ela ter sido criada somente no final de 1943, assim como esse relatório, né, ele se referir às atividades que foram exercidas no posto Nísia Brasileira somente de 43 a 44, não considerando o ano de 41 e 42, e isso tendo acontecido somente na época em que o inspetor Tubal Fialho Viana estava atuando no SPI. Então, o período anterior a esse de 43, ele não está aparecendo nessa documentação. E eu estou falando isso aqui, eu estou especificando mais esse caso do posto indígena Nísia Brasileiro, tanto porque é a área que eu domino mais, né, a minha pesquisa, quanto porque essas divergências documentais, e um outro elemento que eu vou elencar agora também, ele pode estar acontecendo em diversos outros lugares, né, pode acontecer em vários outros postos do SPI ao longo do Brasil na época. E voltando um pouco para cá, para exemplificar de forma um pouco mais, acredito que visível, esse caso da desconsideração e tudo mais, e de exemplos que podem estar acontecendo em outros postos indígenas como um todo, o último documento que a gente encontra a respeito da construção do prédio da enfermaria, ele é datado do dia 31 de dezembro de 1943, e é um recibo de mão de obra. E aí a gente percebe que essa enfermaria, ela demorou 3 anos para ser construída. Nesses documentos, a gente também encontra a metragem da enfermaria, e ela media ali 16 metros de frente por 10 metros de fundo, e assim, não é um prédio tão grande, então não tem uma necessidade de que esse prédio demorasse 3 anos para ser construído, né? Então aí a gente vê muito disso, e por mais que ela tivesse terminado de ser construída em dezembro de 43, a parte física, né, digamos assim, o funcionamento da enfermaria, ele só estava previsto para acontecer em 1944, que é o período na qual foi instalado um material médico-cirúrgico necessário, né, onde a gente percebe que teve a compra de muitas macas, de medicamentos, tudo mais, e fardamento para os povos indígenas. Então, sendo assim, oficialmente, a enfermaria e o posto indígena Nísia Brasileiro, ele foi inaugurado na Baía da Traição em 22 de outubro de 1944. Se eu estiver falando rápido, por favor, alguém me diga, porque para mim está um pouquinho rápido, mas não sei, enfim. Tendo em vista essas informações, né, que apresentei sobre esse dado específico da Baía da Traição, sobre a saúde que era oferecida pelo SPI e a ausência de um controle em relação aos atendimentos, porque, de forma muito geral,
na documentação que a gente encontra sobre o SPI, ela parece um pouco bagunçada, digamos assim, porque no que diz respeito à saúde, a gente não tem um controle em relação aos atendimentos, a gente não sabe qual era a demanda por esse atendimento, não sabe de que forma era direcionado a atuação desses profissionais de saúde, enfim. Mas tendo a carência dessa relação de atendimento, a partir da análise documental, é muito provável que a assistência à saúde no território potiguara, ela tenha se iniciado em 1943, de forma mais concreta, assim, através de pessoas capacitadas para fazer isso, tudo mais, porque a gente já vê compra de medicamentos em 42, mas contratação de auxiliar de enfermagem, de enfermeiro e tudo mais, isso só vai aparecer na documentação em 1943, mas que ainda assim é antes do término da enfermaria, né? Porque o contra-cheque que a gente tem é de julho desse ano. A enfermaria terminou de ser construída em dezembro desse ano, não é? E assim como nesse período entre 41 e 43, a gente vê que a compra de materiais de consultório e de medicamentos, ela era realizada uma vez por ano. E quando a enfermaria é de fato inaugurada, em 44, esse medicamento, ele passa a ser comprado 2 vezes ao ano, né? Então, assim, de forma bem superficial e com base em listas de materiais permanentes e semoventes, a enfermaria até que parece estar bem equipada. Ela tem um fluxo de reposição medicamentosa, contém utensílios para os procedimentos, só que utensílios esses que geralmente não respeitam a cultura indígena e são especialmente utensílios ginecológicos, soluções, LX, como eu já tinha falado anteriormente, né? Mas dizer que essa enfermaria ela estava bem equipada é algo inconclusivo, visto que a gente não sabe qual era a demanda por atendimento, a demanda, a procura mesmo por essa assistência à saúde, não é? E aí, já trazendo para uma questão um pouquinho geral, até fins da década de 90, nós não temos um perfil epidemiológico bem definido e confiável aqui no Brasil. Então, a partir de um levantamento realizado com base nessa documentação, é possível perceber que entre 42 e 44, no território potiguara, foram adquiridos aproximadamente 95 tipos diferentes de medicamentos, na qual eles são referentes especialmente a doenças gastrointestinais, a exemplo de prisão de ventre, azia e muitas outras, a problemas respiratórios como asma, bronquite, tosse, resfriado, sinusite, enfim, e medicamentos cicatrizantes e antiparasitários, né? Esses eram os mais utilizados, os mais comprados. E esse dado, essa constância de medicamentos, ela vai estar presente durante todo o período estudado, né? Mas é ainda mais visível a partir de uma análise de consumo entre os meses de agosto e outubro de 1944. Visto que os medicamentos adquiridos em agosto para as enfermidades gastrointestinais, enfermidades respiratórias, de pele, a gente encontra muito documento para doenças, muito remédio para doenças de pele, muito antisséptico, antiparasitário, ginecológico e cardíaco também. Então, os medicamentos nessa natureza que haviam sido comprados em agosto, eles já haviam sido consumidos em boa parte até outubro, né? Que é o mês na qual os produtos são inventariados. Eu vou mostrar aqui para vocês um gráficozinho que dá para entender um pouquinho melhor disso. Acredito que todo mundo esteja vendo, se não tiver, por favor, alguém me diga. Deixa eu só carregar aqui. Pronto. Que é um gráfico que a gente percebe de forma mais clara, acredito eu, sobre esse consumo entre 1942 e 1944. E aqui, ó, uma grande maioria, 24%,
dos medicamentos que eram consumidos nessa época eram para tratar de doenças gastrointestinais. E os outros 24% referem-se a documentos variados, assim, de forma geral, né? Aqui, secundariamente, a gente tem doenças respiratórias, cicatrizantes, ginecológicos, recorrência de medicamentos para doenças de pele, aqui antiparasitários e medicamentos cardíacos. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se está indo, meu computador está travando lindo. Pronto, foi, né? Foi. Bom, então, a partir disso, a gente percebe que tem o quê? Uma grande recorrência de doenças gastrointestinais entre os potiguaras nesse período. E aí é muito importante destacar a disseminação dessas parasitoses intestinais e de infecções intestinais, ela vai estar fortemente ligada à falta de saneamento nas aldeias e postos indígenas, não é? Que também está muito relacionada à má qualidade da água, que vai corroborar para uma má alimentação, né? Alimentação essa, cozida com essa água, plantas regadas com essa água e tudo mais, e fatores de saneamento esse que deveriam ser assegurados pelos órgãos públicos, e nesse caso, pelo órgão de tutela. Então, nessa pesquisa específica sobre o SP e os potiguara, algumas informações merecem um certo destaque, né? Que é o fato de que a categoria indígena, ela só foi incluída no censo em 1991, e que até hoje apresenta inúmeras falhas, o que vai provocar um desconhecimento mais específico da quantidade de indígenas antes desse período de 91. E uma outra recorrente problemática é que a gente não tem dados que informem as taxas de natalidade e de mortalidade indígena, assim como esse perfil epidemiológico traçado e específico de cada povo, né? Apesar disso, o Brasil como um todo, a gente sabe que tem uma taxa de mortalidade indígena bem maior do que a da restante da população. Bom, e aqui já saindo um pouco desse recorte de 41 a 45 e adentrando um pouco mais na atuação do SPI ao decorrer da segunda metade aí do século XX, ou próximo da segunda metade, né? Uma das propostas do órgão indigenista era a criação de um serviço médico sanitário do SPI, que foi sugerida em 1946 pelo diretor da seção de estudos do Sistema de Proteção ao Índio, que na época era o Herbert Serpa. Só que, no entanto, a visibilidade das questões que regem a saúde e a doença indígena, elas só foram mais desenvolvidas na década de 50, e especialmente com a criação do Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas, né, que é o SUSA, ligada ao Serviço Nacional de Tuberculose do Ministério da Saúde. E aí, já adiantando um pouquinho mais, durante o governo de Juscelino Kubitschek, a criação de Brasília e a abertura da rodovia Belém-Brasília, ela fez com que os indígenas eles passassem a ser enxergados, mas não enxergados de uma forma, digamos assim, positiva. Eles foram enxergados porque eles estavam habitando áreas de interesse econômico do governo. E isso acabou provocando muitos surtos de malária nessas populações, levando muita gente à morte, né? Mas, assim, de modo geral, as políticas de saúde durante o governo JK, elas tiveram alguma resposta, digamos assim, né? Sendo uma das suas medidas a criação do Departamento Nacional de Endemias, que atuava através de campanhas específicas e uma engenharia de educação sanitária, ou pelo menos que deveria atuar de acordo com a teoria, né? E assim, nesse mesmo período da construção de Brasília, a capacidade da assistência do SPI na área mais central do Brasil, ela era duramente criticada devido à sua ineficiência e à sua carência.
o que vai acabar resultando em um convênio entre o SPI, o Departamento de Endemias Rurais e a SUSA, que vai ser representada, então, pelo chefe da circuncisão desse Departamento de Endemias Rurais no ano de 1957. E nessa proposta de convênio, né, entre esses três órgãos, a atenção à saúde dos povos que eram tutelados pelo SPI, ela deixaria de ser, o SPI, no caso, deixaria de ser o total responsável, digamos assim, por essa assistência, e essa responsabilidade ia passar para o Departamento de Endemias Rurais, pelo menos no âmbito da saúde, né? E esse departamento, ele tinha entre as suas funções garantir as ações de assistência às endemias nos postos que haviam sido instalados, deveria garantir, ou pelo menos tentar garantir, um combate à lepra, um combate a doenças venéreas e tuberculose, assim como assistência clínica, não necessariamente especializada, uma assistência clínica em geral, mas hospitalar e domiciliar, e assim como assistência médico-sanitária no contexto de endemias, né? Também como vacinação, distribuição medicamentosa, internação em hospitais públicos, enfim. E ao SPI, dentro desse convênio, ele deveria pagar as despesas de internação privada, quando fosse necessário, de transporte, de fornecimento de medicamentos, de vacinas e criação de farmácias nas áreas com os postos. Ou seja, em outras palavras, o SPI ele era responsável por uma parte do financiamento no que diz respeito a essas atenções mais específicas. E o Departamento de Endemias Rurais devia garantir a assistência como um todo, né? E os seus funcionários atuariam conjuntamente. Mas aí, por mais dessa junção em 57, só com a reforma sanitária brasileira, né, e a redemocratização do país depois dos anos 70, com a Constituição de 1988, como já foi introduzido pelo professor Ricardo, houve uma maior visibilidade e atenção à saúde indígena, embora até hoje ainda seja bastante escassa, não é? Então, com essa Constituição de 88, que sedimenta justamente a premissa do tratamento diferenciado às minorias, e com a criação do SUS nesse mesmo ano, a gente tem a origem do subsistema de atenção à saúde indígena nos anos 90. E a maior parte das responsabilidades referentes à saúde, que eram garantidas pela FUNAI, depois que o SPI é extinto, em 67, elas passam a ser garantidas pela FUNAI, e com a criação do subsistema de atenção à saúde indígena, passam para a responsabilidade do Ministério da Saúde. E até esse momento, a saúde indígena ela não era muito considerada pelo SUS, visto justamente que ainda era responsabilidade da FUNAI. E desse modo, as autoridades elas passaram a enxergar de forma mais efetiva e a se dedicar a uma assistência à saúde indígena nos anos 90. Mas a partir de até 99, na verdade, ainda não havia sido aprimorado, ou eles haviam aprendido a lidar de forma eficaz com as populações indígenas. E nesse ano, 99, foi promulgada uma lei muito importante, né, que é a Lei Arouca, que fez com que a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, que é um órgão do Ministério da Saúde, né, e que nesse período comandava a saúde como um todo, e não especificamente saúde indígena. Essa Lei Arouca fez com que a FUNASA recebesse a responsabilidade de coordenar e de executar as ações de saúde indígena. E, a partir daí, a coordenação nacional do subsistema passou a ser feita pelo Departamento de Saúde Indígena, que é o DESAI, que é um setor da FUNAI, né? Então, feito essa reorganização no Departamento de Saúde Indígena, uma parte do monitoramento dessa política da DESAI e da FUNASA
ela ficou a cargo da Secretaria de Assistência à Saúde, né, que é a SAS, que também, além de ter uma responsabilidade de coordenar a assistência à saúde na população brasileira como um todo, a partir daí ela passaria a exercer esse papel junto à população indígena. E as ações das unidades desse subsistema de atenção, ela é organizada com base na proposta do Distrito Sanitário Especial Indígena, que é o DSEI. Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês de forma mais específica como que acontecia essa atenção. Só um minuto. Pronto. Ó. Esse desenvolvimento de assistência à saúde indígena e essa ação do DSAI, ela acontece, ou pelo menos deveria acontecer, através de postos de saúde localizados em cada aldeia indígena, né? Na teoria, cada aldeia deveria ter um posto de saúde desse, garantindo a assistência básica à saúde. E, a partir disso, se você procurasse uma assistência no posto de saúde e não tivesse como ter assistência lá, você era encaminhado ao polo base, que era onde, de fato, a gente tinha uma maior quantidade de profissionais de saúde atuando, com mais especificidades, especialidades e tudo mais. Chegando no polo base, se a sua demanda, o seu problema não fosse atendido aí, você precisasse de um tratamento mais demorado, de realizar um exame, ou de alguma coisa mais específica, você era encaminhado ao hospital de referência. Esse hospital de referência fica em alguma cidade da região, e aqui é onde você tem essa assistência mais completa. Só que quando os povos indígenas saem da sua aldeia e vão até essa cidade, aí o DSAI teve o cuidado de garantir que eles tivessem um lugar para ficar, que aqui vai ser a Casa de Saúde Indígena, né, as conhecidas casais, em que nessa Casa de Saúde Indígena eles vão receber, tem acompanhamento com nutricionista, tem um lugar para ficar, e é mais um lugar de apoio, um lugar de suporte mesmo para esses indígenas que estão fora das suas aldeias à procura de um atendimento mais diferenciado. Esse esquemazinho aqui, ele foi tirado do livro Saúde Indígena, uma introdução ao tema, tá? Vou deixar ele linkado ali nas referências para que vocês possam ver um pouquinho mais dessa pesquisa. Enfim, segundo esse modelo do subsistema de saúde indígena, a equipe ela deveria prover essa atenção básica à saúde da população que estava sob a sua responsabilidade e deveria atuar de modo articulado ao trabalho do agente de saúde e efetivar visitas periódicas e atendimento aos comunitários. A atuação desse órgão, ele pretende ser uma atuação mais preventiva, de prevenção a endemias, a doenças e tudo mais, por isso que está muito ligado a um trabalho mais de base com a gente de saúde, e enfim. E com base no Sistema de Informação à Saúde Indígena, né, que é o SIASE, a gente consegue perceber que, embora existam muitos postos de assistência básica no Brasil, esses postos eles ainda não são suficientes para atender a toda a população, visto que muitas aldeias elas não contam com esses postos e algumas outras aldeias acabam tendo que dividir o posto com outros povos, enfim. E aqui, então, é muito importante a gente destacar que, a partir de 2003, o atendimento e o investimento da área de saúde indígena, ele demonstrou um considerável crescimento, mas que ainda assim ele está muito aquém da necessidade. Ou seja, esse atendimento, a tendência é que ele vá crescendo, mas ele ainda não está o suficiente em momento nenhum, né, até hoje. E nesses últimos anos, a gente vê que tem acontecido muitos protestos devido a esse descontentamento das políticas públicas como um todo, que são direcionados às populações indígenas, e alguns protestos que dizem respeito especialmente aos descaminhamentos da FUNASA,
fez com que o governo federal atendesse uma das demandas, não é, dos povos indígenas, uma demanda muito antiga, por sinal, que foi que em 2010 fez com que eles formalizassem a decisão de criar a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a SESAI. E a partir da criação da SESAI, aquelas atividades que eram atribuídas à FUNASA, que eu falei anteriormente, elas passam de ser obrigação da FUNASA e se tornam algo a cargo da SESAI. E isso, de forma geral, representa um avanço na efetivação dos direitos dos povos indígenas a essa atenção diferenciada, né? Porque deixa de estar a par de um órgão que cuidava de uma saúde de forma mais ampla e passa, de fato, a algo especializado para a população indígena. E aí a gente vê muitos problemas, apesar disso, que continuam assolando esse povo, que são muito perceptíveis na obra de Luísa Garnello, que é uma médica lá da Amazônia, faz um estudo sobre os povos indígenas riquíssimo, riquíssimo, eu recomendo muito vocês possam ler a obra dela. E aí ela vai mostrar que o atendimento à população aldeada, ele é muito descontínuo e de baixa qualidade técnica. Isso vai acontecer, entre muitos elementos, devido a uma elevada rotatividade ou até, não é, a falta de profissionais para realizar esse atendimento, assim como escassez de materiais, de equipamentos, e enfim. Além, é claro, da descontinuidade que a gente já tinha alencado aqui, do fluxo de recursos financeiros repassados para o DCEI. E esses problemas logísticos, eles acabam dificultando muitas coisas, né? Inclusive a chegada de profissionais nas aldeias, e em um conjunto de condições precárias que vem prejudicando os alcances de bons níveis de resolução desses problemas de saúde. E assim, mesmo limitados, os dados que a gente tem a respeito disso, eles demonstram que a qualidade no atendimento prestado nos DCEIs, ela é insatisfatória e que os agravos à saúde, eles poderiam ser resolvidos nas aldeias e nos polos bases, acabam continuando sendo encaminhados para as cidades, ou seja, para os hospitais de referência, porque não tem essa assistência, não é realizada de forma geral, né? Claro que tem suas especificidades, mas não é realizada essa assistência nos postos indígenas e acabam sendo sempre encaminhados para as cidades. Bom, e ainda que a gente não tenha dados confiáveis que mostrem a evolução do perfil epidemiológico dos povos indígenas, as informações disponíveis, elas mostram que há uma elevada persistência dessas doenças que são preveníveis à saúde. Né? E aqui, já trazendo um pouquinho mais para a atualidade e para esse contexto de pandemia, já para ir finalizando aqui, viu, Anderson? Ao longo desse período de pandemia, o Ministério da Saúde, ele tem desenvolvido algumas estratégias que dizem que são para aprimorar o atendimento. Só que aí uma dessas estratégias, né, foi a recente criação da Unidade de Atenção Primária Indígena, a UAPI, que essas unidades, elas visam fortalecer os serviços de atenção primária à saúde indígena no atendimento dessa população, assim como proporcionar o acolhimento dos casos suspeitos de Covid e a sua identificação precoce. Só que aí, essa questão de identificação de Covid, de tratamento desses casos, em março desse ano, já saiu um informe técnico da SESAI que orienta os profissionais de saúde a tratarem dessas enfermidades que podem ser Covid, sem que seja realizado o teste para comprovar a doença. Então, aí a gente já vê que essa testagem não está acontecendo, e é algo que fica muito visível também quando nós vemos
o boletim epidemiológico da CESAI, que inclusive saiu em algumas matérias, né, eu li alguns estudos sobre isso, dizendo que a CESAI só está atendendo a pessoas que estão aldeadas, ou seja, não está prestando atenção à saúde indígena das pessoas, dos povos indígenas que estão vivendo na cidade. E aí, o que acontece? Covid-19 continua se alastrando, e isso só vai mostrando ainda mais como o Estado brasileiro está sendo omisso e está ajudando o coronavírus a se espalhar entre as populações indígenas. E 3 casos, assim, muito comuns que acontecem para que ocorra essa propagação é de profissionais da saúde que levam o vírus para a aldeia, né? Inclusive, a primeira mulher a morrer de coronavírus foi um médico que estava contaminado e levou o vírus para a aldeia, assim como garimpeiros, grileiros, que aumentaram as suas invasões durante essa pandemia, então acabam também levando o vírus para as aldeias, e indígenas que acabaram se contaminando quando foram buscar auxílio emergencial na cidade. Isso agrava ainda mais, não é? Porque desde o início do ano, a assistência da FUNAI, ela tem sido suspendida em diversas formas, né? Como, por exemplo, o corte de cestas básicas que eram dadas à população indígena. E, assim, em março, vai acontecer muitas coisas entre isso, e a CESAI, ela elabora um plano de contingência que desconsidera as especificidades indígenas, ou seja, uma secretaria de atenção especializada à saúde indígena não está considerando as especificidades de cada povo, e esse plano de contingenciamento específico da Covid-19, ele foi feito de forma muito genérica, e a gente vê muitas e muitas reclamações a respeito disso. E um outro problema é que as casas de apoio à saúde indígena, né, as casais que eu citei anteriormente, elas acabam atuando também como propagadoras dessas enfermidades. E aí eu vou só fazer uma apresentação rápida aqui para concluir. Que eu gostaria de trazer esses dados sobre o número de contaminados e o número de mortes por Covid-19 aqui no Brasil, não é? Que do lado esquerdo da tela a gente tem o boletim epidemiológico da CESAI. Esse específico, ele é o do dia 1º/8, né? De antemão, eu já peço desculpas por não ter trazido do dia 2 ou de hoje mesmo. Não tive condições de pegar no site, muita coisa para resolver. Enfim, a gente vê que a CESAI, ela está identificando 15.848 pessoas confirmadas de coronavírus e 285 óbitos. Só que no boletim que foi realizado pela APIB, atualizado aqui do dia 2, já mostra números diferentes e números maiores, em que a gente vê 21.646 confirmados e 620 mortes. Ou seja, a CESAI só está relatando 73,2% dos infectados e 45,9% dos óbitos em comparação com os dados da APIB. Esses boletins, eles são de forma mais geral aqui para o Brasil e de forma mais específica na Paraíba. Vou estar trazendo aqui o boletim epidemiológico do Observatório Antropológico da UFPB. Ele foi atualizado no dia 22/7, ou seja, já é um pouquinho antigo aí, já tem 11 dias, mas é o mais recente que a gente tem do Observatório Antropológico. Tem outros boletins também que são específicos de cada município, que vai lançando e tudo mais, só que eu comparei as informações e aparentemente esses boletins dos municípios, eles também estão sendo omissos, porque os mais atualizados ainda constam um número de casos igual ou inferior com esse do dia 22/7. E aqui a gente vê específico em cada povo, né? O povo potiguara, a gente tem 301 confirmados e 3 óbitos.
Nos Tabajaras, 3 recuperados e 3 suspeitos nessa época. Isso no de João Pessoa, né? Aqui nos do Conde, já são 5 confirmados e 1 óbito. E nesse povo Varaó, confesso que eu não sei pronunciar muito bem o nome, já são 68 recuperados, ou seja, já tivemos 68 pessoas contaminadas, né? O povo Araó, um povo que veio da Venezuela aqui para o Brasil nos últimos anos, e uma boa parte vive como refugiado aqui em João Pessoa e em Campina Grande também, que foram os mais atingidos, né? O Araó e os Potiguara. É aqui a gente tem um gráfico do observatório que dá para ver um pouquinho melhor a curva de crescimento dessa contaminação, né? Esse gráfico é específico dos Potiguara. A gente tem aqui Marcação, que é esse mais clarinho, Baía da Traição, esse do meio, e Rio Tinto, que é essa curva maiorzinha, né? E a gente vê aqui, ó, justamente que Rio Tinto é o que mais tem casos de coronavírus. E aí são os específicos do povo potiguara, né? Então, já vou concluindo a minha fala. Essas são as referências que eu usei. Vou deixar todas linkadas no chat, no Classroom também. E eu agradeço a Baiara pelo convite, por todos que estiveram aqui. E é isso. Obrigada. Eita, obrigada, Iris. Excelente apresentação. Nossa, hoje foi uma aula para aprender muita coisa. Eu acho que eu acertei botar você e Ricardo juntos. Então, eu vou pedir que Ricardo e Iris deixem a câmera ligada, porque agora a gente vai fazer a rodada de perguntas, né, de debates. Anderson vai ser nosso locutor para fazer as perguntas, e eu passo para Anderson. Pois é, não estão me vendo. Vocês estão me vendo? Estamos lhe vendo. Ah, então tá bom. Estão me escutando também, então. Boa noite aí, diz a professora Ricardo. Bela apresentação, vocês dois. Vários elogios. Primeiro eu vou começar com uma pergunta para Iris. Ou Ricardo, você quer responder primeiro? Fica à vontade, Iris pode responder, sim. Fica à vontade. Tá bom, então. Iris, a pergunta é de Ney Araújo. Iris, você está estudando as estruturas dos D6, Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Acho que você falou um pouco na apresentação, mas se quiser comentar mais. E temos uma outra pergunta, mas no caso seria para ambos. Então, responde essa, Iris, aí depois eu faço de novo a pergunta que vocês dois respondem, tá bom? Pronto. Valeu, Anderson. Obrigada, Ney, pela pergunta. Então, o meu estudo, ele é mais em cima dessa documentação do SPI sobre os povos potiguara. Só que aí, para compreender a atuação da saúde indígena, desse assistencialismo como um todo, eu acabei pesquisando muita coisa, não é? E estudei um pouquinho sobre esses D6, só que não é a minha área específica de estudo. Eu estudei isso mais para compreender de forma geral como que está como que vem se dando, que vem evoluindo e se desenvolvendo essa assistência à saúde indígena, e também para entender como que está essa assistência atualmente em tempos de pandemia. Pronto. Agora temos 2 perguntas que são para vocês dois. A primeira pergunta é de Eva Garcia. Ela pergunta: sobre a saúde mental indígena, há registro de tratamentos? Me refiro ao científico tradicional, no caso. Ela está falando sobre se existe registro de tratamento para a saúde mental indígena. E a outra pergunta, que vocês já podem responder, que é vinculada, é de Maria Ribeira. Acho que eu falei certo. Ela pergunta: tem experiências no Brasil onde existam espaços de saúde que estabelecem relação
entre as práticas de medicina tradicional e a medicina ocidental? Aí você responde agora. Oi, Iris, você quer que eu comece a responder? Ou você prefere iniciar? Pode começar. Bem, vou falar primeiro sobre a existência dessas práticas, né, ditas integrativas e complementares. O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele implementou em sua prática uma política chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, que inclui diversas modalidades de tratamento, entre elas a acupuntura, o uso de florais, a própria fitoterapia, a crenoterapia, que é o tratamento com o uso de água, enfim, e outras, sabe? Isso depende muito dos locais. Eu não sei se você está perguntando especificamente em relação aos povos indígenas, ou se esses espaços que você menciona podem ser espaços dentro da nossa cidade ou de outras cidades, né? Então, isso ficou registrado como uma política. Alguns municípios adotaram colocou em prática a política. Você está falando em relação aos povos indígenas. Então, em relação aos povos indígenas, com certeza, né, certamente, né, acho que as práticas tradicionais, elas ainda estão muito presentes. O que falta, do meu ponto de vista, é uma institucionalização dessas práticas, porque como a Iris mostrou, o que a gente percebe dentro desses espaços de produção de cuidado em saúde são elementos que estão muito ligados à medicina tradicional. Tradicional, no que eu estou falando, é a medicina biomédica. Tá? Em detrimento dessas práticas, né, culturais, né, desse conhecimento e desses saberes que são produzidos pelos próprios indígenas. Então, com certeza, essas práticas existem, né, porque fazem parte da cultura desses povos. Agora, do ponto de vista institucional, ainda é muito incipiente. Então, você tem um discurso que busca valorizar a realização dessas práticas, mas, né, assim, no cotidiano, no dia a dia, o que a gente percebe é uma valorização ainda, né, das práticas biomédicas que nós conhecemos. Tá? E em relação à segunda pergunta, não é uma pergunta fácil, né, sobre a questão da saúde mental. Eu diria que esse é um tema aberto para novas investigações, né, acho que é um tema muito rico, que pode ser explorado, porque nós não podemos desconsiderar a ideia de que problemas emocionais, eles também não estejam, né, nos povos indígenas. Eles certamente fazem parte dos povos indígenas, porque os problemas de ordem mental, eles estão diretamente ligados ao biológico e ao social e cultural, né? Então, a gente não pode pensar que uma doença mental, a exemplo de uma depressão, de um alcoolismo, né, ou de uma ansiedade, são doenças que são produzidas unicamente do ponto de vista social. É óbvio que aspectos sociais influenciam fortemente, mas nós temos componente biológico, genético presente. Eu li pouco sobre isso, até porque não tem tanto material acerca desse assunto, por isso que eu digo que é um campo de investigação, mas há alguns estudos que relatam, né, o suicídio, né, ou buscam entender melhor o problema do suicídio e o problema do alcoolismo em povos indígenas. Tá? A grande dificuldade que eu percebi nesses estudos, e que a gente pode considerar como um viés ou como um elemento a mais para estudar, é que as pesquisas são feitas muitas vezes em povos que já sofreram um processo de aculturação muito intenso. Então, você tem dificuldade de delimitar, né, quais são os fatores que podem estar, fatores culturais que podem estar associados ao aparecimento dessas doenças. Mas, certamente, elas existem e precisam ser melhor esclarecidas, estudadas, né,
até para que se tenha uma abordagem adequada, né, para essas doenças. Do ponto de vista do tratamento, porque eu acho que você falou um pouco do tratamento, né, a gente vislumbra a possibilidade de um tratamento ligado à utilização das plantas, de rituais, né, que podem ajudar na recuperação dessas pessoas. Não sei se eu consegui responder, tá? Porque eu acho que são perguntas que suscitam muito mais dúvidas do que respostas. Acho que é isso. De fato, são perguntas bem específicas, né? A respeito da questão da Eva, sobre a saúde mental indígena, eu particularmente não sei te responder, te falar muita coisa sobre isso, porque não é a área que eu pesquiso, né? Eu estou atendendo aí, nesse momento, a uma pesquisa mais geral, e não sei te dizer lugares específicos ou aldeias específicas em que haja esse atendimento nos postos de saúde, nos polos base, e enfim. E a respeito da pergunta da Maria, se tem experiências no Brasil de espaços de saúde entre práticas medicinais tradicionais, eu vi muito que nos anos 90, se eu não me engano, foi tentada uma associação mais direta entre as práticas medicinais e as práticas tradicionais indígenas e, enfim. Só que ainda assim, como o professor havia dito na fala dele, essas práticas que são de cunho mais popular e tudo mais, são tidas como secundárias e só são validadas, digamos assim, quando estão ali junto com uma medicina tradicional ocidental. Então, tem muitos lugares que fazem essa assistência, mas em específico desse tipo de assistência em aldeias indígenas, locais que façam, eu também não vou saber lhe responder, infelizmente, porque de fato é algo mais específico. Eu acredito que aí exige certa pesquisa mais territorial, né? Então, é isso. Acredito que tenha respondido. Eu queria só complementar rapidamente, porque eu acho que a própria pesquisa da Iris mostra um pouco dessa realidade, né? Assim, como a ênfase está em cima dessa medicina biomédica, né? Porque pelos achados que ela mostrou, a gente percebe uma lista, que às vezes o nome da lista é grande, tá, gente? A lista de medicamentos é grande, mas a disponibilidade dos medicamentos às vezes não é, né? Porque se você pegar a lista de medicamentos que a gente deve ter nas unidades básicas de saúde é bem grande, mas o que, que tem? Quase nada. Né? A gente percebe que ela não relatou para a gente, né, assim, produtos de origem vegetal ou animal que pudessem ser dispensados, prescritos, né, orientados pelo médico, né, com ênfase também na fala do pajé, né, assim, enfim, uma terapia integrada que considere aspectos relativos ao próprio conhecimento que a comunidade tem, porque todos nós temos um pouco do conhecimento, né? Se você for numa feira livre, você vai ver os ervatários, as garrafadas, né? Então esse conhecimento ele foi gerado e as pessoas acreditam nele até porque eles funcionam, né? E a medicina biomédica está aí para mostrar, como eu disse, 85% dos medicamentos registrados na chamada Anvisa americana, eles vêm aí de produtos naturais. Tá? Então, é só uma questão de abordagem cientificista ou de uma abordagem cultural de conhecimento popular. Então, eu acredito que sim, né? Se nós que estamos inseridos em uma urbanidade, em uma situação muito urbana, né, a gente utiliza dessas práticas, vocês imaginem as pessoas que têm uma história de vida atrelada à integração com a natureza. Certamente elas usam. Agora, como os serviços de saúde se apropriam dessas informações para poder gerar um cuidado em saúde, eu acho que esse é o grande problema.
Bom, Anderson está dizendo que, pelo menos, se alguém tiver mais algum comentário ou alguma pergunta a fazer, senão a gente poderia encerrar, né, essa rodada de debate de hoje sobre o tema da saúde em relação às populações indígenas. Mais uma vez, agradecer a Ricardo e a Iris pela brilhante apresentação. É um tema extremamente específico, mas também um tema extremamente delicado, assim como todos os outros, quando a gente fala em relação a territórios, a questão das lutas e resistências, a questão da saúde é um problema também, porque faz parte desses movimentos de resistência. Se a gente for pegar, historicamente, essas populações indígenas, elas vêm sendo cada vez mais ameaçadas, não só fisicamente, numericamente e culturalmente, exatamente pelo fato da total falta de assistência, né? E aí a gente, se for lembrar, a questão do extermínio de grande número populacional dos povos indígenas desde o período colonial, e aí a gente tem também um percurso histórico, a questão das lutas, e atualmente a gente tem uma situação extremamente grave no que se refere a duas situações, né? Uma é exatamente com relação ao avanço das áreas territoriais indígenas por conta dos grileiros, poceiros, mineradores e a questão da madeireira, enfim, que está avançando cada vez mais nessas áreas indígenas, principalmente na região centro-oeste e norte. E aí a gente vem um outro caso extremamente grave, que é a questão da Covid, né? Então, esses sistemas de saúde, como eles foram criados historicamente também, e o modo como essa assistência ela é feita, ou melhor, não é feita, então a gente tem que ficar atento exatamente sobre como isso vai afetar essas populações. Como você mostrou, Iris, na questão dos dados, os dados, eles são muito, na verdade, ele está muito recente, no site socioambiental, ele mostra exatamente que os dados oficiais já contam com 285 indivíduos indígenas mortos pela Covid. Então, se nós estamos vulneráveis, essas populações elas estão ainda mais pela própria natureza biológica que eles possuem. E o outro fator também é a questão da assistência. Se a gente pensar que a população em geral da área urbana, ela está vulnerável pela pequena capacidade hospitalar de atendimento aos doentes do Covid, isso se agrava mais para essas populações indígenas. E isso é extremamente delicado, porque a gente se pergunta até quando isso vai durar. O que a gente pode fazer? Que recursos, ou como a gente vai cobrar do Estado ação que venha proteger essas populações. Infelizmente, uma situação atual em que a maior pressão feita para que o governo tome atitude vem do exterior. E aí a população não indígena, ela não se atenta, ela não se integra numa ação conjunta para salvar essas populações. E aí casa exatamente com o que a gente vem discutindo até o momento, é exatamente a invisibilidade dessas populações indígenas. Eu estava vendo recentemente uma reportagem do jornal alemão, Deutsche Welle, falando exatamente da ação dos povos indígenas por conta da Covid, e alguém, claro, muitas críticas, né, e comentários absurdos, até que alguém chegou e disse, mas eles fazem muitas coisas erradas também, se referindo aos povos indígenas. E eu não interpretei. Cite algumas. Então, a falta de conhecimento dessas populações sobre o cotidiano e a cultura dessas populações indígenas, elas são muito presentes ainda no preconceito, na generalização. Como a gente estava discutindo também aqui, as práticas culturais e as práticas tradicionais, e como o Ricardo falou, a questão do papel do pajé nessas práticas tradicionais. Tem um documentário, o ex-pajé, ele vai falar exatamente que o papel dele acabou sendo reprimido, as ações dele como pajé foram reprimidas por conta do papel da igreja. E aí
vem também, vai casar também com a pergunta que foi feita. E é como é feito o atendimento de saúde mental dessas populações. Então, quando a gente pensa e vê no todo, há uma série de elementos que interferem diretamente na saúde, não só na saúde física, mas na saúde mental dessas populações, e que alguma coisa precisa ser feita. Essas discussões são importantes porque a gente leva essas discussões, elas se ampliam, elas têm que serem pautadas até mesmo no ensino básico, também pautadas no ensino superior, né? Eu acredito que todos aqui devem ter acesso direto ou indiretamente, mas que isso deve chegar na população em geral. Então, do mesmo jeito que a gente tem que se preocupar, se bem que muita gente nem está nem se preocupada com a questão do vírus, né? Muita gente sem máscara e em aglomeração, mas a gente tem que pensar como essas populações vulneráveis, elas serão afetadas nesse processo. E aí, cabe a todos aqui presentes, os participantes desse encontro hoje, pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco, e qual será nosso papel nessa história do Covid. E aí, diretamente em relação às populações indígenas. Então, mais uma vez, obrigada, Iris, obrigada, Ricardo, pela aula de hoje. Obrigada a todos os participantes. Hoje nós terminamos o segundo módulo do curso Indígenas do Brasil e aguardamos vocês para as próximas 3 aulas que teremos mais adiante, que nosso tema, o terceiro módulo vai falar sobre a questão das resistências e também do ensino de história indígena, e aguardamos vocês mais uma vez, está pertinho de terminar, né? Força que a gente consegue, e é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia, mais uma vez. Eu queria pedir licença a todo mundo aqui, ao Abaiara, Ricardo também, só para vender o meu jabá 1 minutinho para vocês e divulgar uma live que vai estar acontecendo dia 5, às 7 horas da noite, no perfil do @rolezinho do Porto do Capim no Instagram e do @subindo a ladeira. Vai ser uma live em que a gente vai tratar um pouquinho sobre o início da cidade de João Pessoa, vinda do Porto do Capim. Então, a gente vai ter essa live com Letícia Ellen e Hermes Almeida, que são 2 mestrandos de História aqui da UFPB, e vai ser muito interessante para entender um pouco mais essa nossa história local. Então, quem puder, fica aí o convite, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender se participarem. É isso. Obrigada, gente. Eu queria também só fazer um agradecimento final a todos, agradecer a Cláudia e parabenizar pela iniciativa do curso. Iris, parabéns pela sua apresentação, foi ótima, aprendi bastante com você e desejar boa noite a todos, tá? Bom, boa noite a todos, tchau e até semana que vem. Tchau, tchau.